Amém. Eu quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Sou grato ao Senhor, primeiramente, pela oportunidade, também ao nosso pastor. Hoje eu quero meditar com a igreja uma palavra bastante conhecida pelos irmãos, mas creio que tem bastantes coisas para nos ensinar esta noite. E a palavra de Deus, a gente sabe que a gente não deve apenas conhecê-la. Muitos conhecem este salmo, mas além de conhecer, a gente sabe que nós devemos praticá-la também. Além de conhecer, praticá-la e compartilhar, com os nossos irmãos aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Deus nos proporciona. Nós não devemos guardar apenas para nós. Nós devemos aproveitar as oportunidades para compartilhar aquilo que Deus nos mostra por intermédio da sua palavra, por intermédio do seu Santo Espírito. E essa noite eu quero que os irmãos abram em Salmos, capítulo 1, um salmo bastante conhecido já. Eu creio que se fosse preciso, algum dos irmãos conseguiriam citar este salmo sem ler na Bíblia, sem olhar, porque já é uma parte da palavra de Deus bem conhecida. E aí alguns irmãos podem dizer: irmão Gerlando, mas eu já conheço este salmo, eu já sei este salmo, Mas como eu falei, a palavra de Deus, ela não deve ser lida ou estudada apenas uma vez, mas continuamente. Porque todas as vezes, irmãos, que a gente estuda a palavra do Senhor, todas as vezes que a gente se dedica ao ensino, ao estudo da palavra do Senhor, a gente consegue aprender algo novo. Apesar de ser um salmo conhecido, mas cada vez que você lê, você vai aprender algo novo, eu creio. Porque assim é a palavra do Senhor, Ela se renova a cada dia, e a cada dia ela tem algo novo para nos ensinar. Então, sem mais enrolação, Salmos 1. Fazer a leitura desse salmo por completo junto com a igreja, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Verso 4. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Louvado seja o Senhor. O que nós podemos notar, irmãos, até aqui é que vai falar de dois grupos de pessoas, a respeito dos justos e dos ímpios. Amém? Mas antes de nós meditarmos nessa palavra, eu gostaria de fazer mais uma oração. Amém? Senhor Deus e amado Pai, graças nós te damos, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelas tuas misericórdias, Senhor, nas nossas vidas, que é a causa de não sermos consumidos, Pai. Pois somos, Senhor, pecadores, somos falhos e precisamos a cada dia reconhecer isso, Pai. Te pedimos desde já perdão e te pedimos, Pai, o teu direcionamento, Senhor, neste momento. Senhor, que o Senhor abra a nossa mente, Senhor, o nosso entendimento, para que nós venhamos, Senhor, compreender, Pai, a tua palavra, para que nós venhamos, Senhor, entender, Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar. Senhor, eis-me aqui, Pai, o teu servo, Senhor, que o Senhor possa, Pai,
através de mim, falar, Senhor, com a tua igreja, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, através da tua palavra, Senhor, ministrar a cada coração, Senhor, aqui presente, Senhor. E que teu Santo Espírito, Senhor, vá de encontro a cada coração, Pai, convencendo o Senhor dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Senhor, que esta noite, Senhor, também seja festa, Senhor, no céu, Pai. Que vidas venham se render a Ti, Senhor. Que pecadores venham, Senhor, se converter a Ti, Pai. Pois essa, Senhor, é a nossa vontade, Senhor. Senhor, continua conosco no decorrer deste culto e que tudo seja, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor, conforme o Teu querer. E que tudo que aconteça aqui, Senhor, seja para a Tua honra e para a Tua glória. É assim que nós choramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Então, irmãos, como eu falei, a gente pode notar aqui que Salmos 1 vai falar a respeito dos ímpios e a respeito do justo e a respeito do ímpio. São dois tipos de pessoas diferentes, né? E o primeiro grupo de pessoas que o Salmo 1 vai falar é a respeito do ímpio. E a primeira coisa que o salmista escreve é bem-aventurado. Versículo 1 vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ou feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. A gente sabe que esse grupo de pessoas, né, é o qual a gente deve manter a comunhão, né, dos justos. Os ímpios não. A nossa comunhão deve ser com a igreja e com o povo de Deus. O aconselhamento aqui é para que a gente não ande e nem imite os ímpios. E a continuação do versículo, né? Não se detém no caminho dos pecadores. Aí a gente vai lá em João agora, capítulo 14, para a gente poder enriquecer mais essa meditação, o estudo da palavra do Senhor. João capítulo 14, Evangelho. E versículo 6. Que vai dar um direcionamento aqui, qual o caminho, né, nós devemos andar. E diz assim, vamos ler o 5. 5 e 6. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, em Salmos, a gente vê o caminho a qual a gente não deve andar. E aqui em João a gente encontra o caminho a qual nós devemos seguir, que é Jesus, que é o único caminho que pode nos levar a Deus. Fora dele não tem outro caminho a qual nos leva a Deus. Amém? Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa forma de comunhão, irmãos, com os escarnecedores, outrora era comum, né, para o povo, para nós, antes de nos converter. Mas depois da nossa conversão, né, depois que nós aceitamos Jesus, a nossa comunhão não deve permanecer, né, com esse grupo de pessoas, que aqui vai chamar de ímpios. E vai dizer que nós não devemos sentar, né, permanecer ali na roda dos escarnecedores.
Nós não devemos, irmãos, porque agora nós devemos imitar a Cristo, né? Nós devemos imitar a Jesus. Então, a palavra de Deus aqui nos dá uma direção de não permanecer, né, tendo comunhão com esse tipo de pessoa. A gente sabe que a gente, querendo ou não, a gente vai ter momentos que vai estar em meio de pessoas descrentes, em meio de pessoas ímpias, e de que forma a gente deve nos comportar, né, em meio a essas pessoas. Muitas das vezes, a gente acaba sendo influenciado por elas, né? A palavra de Deus vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, todas as vezes que a gente tiver um momento, né, ali de ter algo com qualquer tipo de pessoa desse grupo, né, que seja para influenciar eles a conhecerem a Deus e a mudarem o seu caminho, né, e conhecer a palavra de Deus. Mas para isso a gente tem que estar fortalecido, né? Porque senão, ao invés de influenciá-los, nós vamos nos influenciar, eles vão nos influenciar. Então é importante que nós possamos estar sempre fortes quando for aconselhar, né, essas pessoas ímpias, e que nós possamos estar sempre com um propósito de ganhar elas para Deus. Amém? Em versículo 2 vai dizer: antes, o seu prazer está na lei do Senhor. O pecado, ele traz prazer, sim ou não? O pecado, ele traz prazer. Mas, como é que é esse tipo de prazer, né, que o pecado, ele nos traz? Ele nos concede. A gente sabe que é um prazer ilusório, é um prazer temporário, e a gente sabe que o salário do pecado, o salário para esse tipo de prazer é a morte. A palavra de Deus vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas, por outro lado, a gente olhando aqui no versículo 2, vai dizer que nós podemos ter prazer na lei do Senhor. O versículo 2 vai dizer: antes o seu prazer está na lei do Senhor. A lei do Senhor, ela pode nos proporcionar prazer? Sim ou não? Esse prazer que a lei do Senhor, a palavra do Senhor, pode nos proporcionar, é igual ao prazer mundano, ao do pecado? A gente sabe que não é, irmãos. Este prazer é um prazer infinito, incomparável. O prazer que Deus quer oferecer ao seu servo não se compara àquele prazer pecaminoso. Amém? E o servo do Senhor, irmãos, ele tem prazer na lei do Senhor quando você realmente se converte ao Senhor e tem buscado a Deus verdadeiramente. O seu prazer, ele é duradouro. O prazer do Senhor, ele é duradouro. Na continuação do versículo diz: e na sua lei medita de dia e de noite. Então o prazer da lei do Senhor, né, ele tem duração durante o dia e durante a noite. O prazer a qual o pecado nos oferece muitas vezes dura uma noite e no outro dia já acaba. E além disso, pode nos matar. O prazer do Senhor não, ele nos traz felicidade, nos traz alegria e nos traz uma vida próspera. Então, o versículo 2 vai dizer também que na sua lei medita de dia e de noite. Essa é a meditação, né, que nós como igreja, como cristãos, devemos ter. Em que nós devemos pensar durante o dia,
durante a noite, devemos pensar nos conselhos da Bíblia, né? Tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós devemos ocupar a mente com versículos da Bíblia, nós devemos ocupar a mente com o ensino da palavra de Deus. E isso, irmãos, é o que dá prazer ao cristão. Amém? E o versículo 3 diz assim, ó: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Uma árvore plantada junto à corrente de água, será que ela murcha? Será que as folhas secam? No momento de sequidão, no momento de vendavais, será que essa árvore ela vai cair? Será que essa árvore vai se abater? E essa comparação é feita, né, irmãos, com o justo. Que quando vem as dificuldades, as lutas, ela não vai se abater, ela vai continuar firme, forte, porque suas raízes estão firmadas na rocha, que é a palavra de Deus, e ela vai continuar firme, dando frutos. Assim como esta árvore que é plantada junto à corrente de águas, o cristão genuíno também, ele não vai deixar de dar frutos, né? Ele vai continuar dando frutos. E continuando o versículo 3, vai dizer que e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Às vezes a gente olha assim, acha que é algo impossível, mas se a palavra de Deus fala, então não tem condições de ser mentira, é verdade. E aqui ela diz que tudo quanto ele faz será bem sucedido, né? Ele não separa o que você vai fazer, mas diz que é tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha que bênção. Deus abençoa todos aqueles que escolhem viver uma vida justa para Ele. Isso é bem claro. E é em todas as áreas, né? Ele diz aqui que é em tudo. Tudo que você fizer, você será bem sucedido. Tudo que Ele fizer, será bem feito. Amém? E agora a gente vai ver o outro lado, né? A gente viu aqui, falou a respeito dos justos, né? O que deve ser evitado, o que deve ser seguido. O Salmo 1 aqui enfatiza a importância de evitarmos as más influências, né? E mostra também como Deus é justo. A gente fez a leitura do versículo 1 até o versículo 3, e a gente percebe como Deus é justo com aqueles que decidem viver, né, uma vida justa para Deus. Deus, ele abençoa, né? E agora a gente vai ver o outro lado, né? Como eu falei, são dois tipos de pessoas, dois grupos. E o primeiro grupo, que é os justos, é o qual a gente deve permanecer e manter a nossa comunhão. E o segundo é aqueles que nós devemos ter cuidado, né? Ter atenção. Versículo 4 diz assim: os ímpios não são assim, são, porém, como a palha, que o vento dispersa. Então, irmãos, os ímpios, ao contrário dos justos, né, que evitam as más companhias, né, que evitam os maus conselhos, que têm o seu prazer na lei do Senhor, né, pelo contrário, os ímpios, eles são como a palha que o vento dispersa. O ímpio, ele não encontra prazer na lei do Senhor, ele não encontra prazer na comunhão com a congregação, ele não encontra prazer na comunhão dos irmãos. E o versículo 5 diz: por isso os perversos não prevalecerão no juízo,
nem os pecadores na congregação dos justos. Irmãos, por que será que eles não permanecem na congregação dos justos? Os ímpios, né, eles não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. É justamente aquilo que o versículo falou, né, que o justo ele não encontra prazer na lei do Senhor. O justo não, o ímpio. Ele não encontra prazer nas coisas de Deus. Então, como que ele prevalece? Como que ele vai prevalecer numa congregação onde ele não encontra prazer? Se o seu prazer está no pecado. Então, a gente deve ter cuidado, né, em conviver com pessoas ímpias. E o versículo 6 diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus é justo, irmãos, para com todos, né? Deus abençoa aqueles que decidem viver uma vida para Ele, mas assim como recompensa, né, de tudo aquilo que a gente faz. E o Senhor também, Ele recompensa os ímpios de acordo com aquilo que eles também fazem, né? Amém? E a gente percebe também, irmãos, que aqui no Salmo 1, se a gente for aplicar, né, nossas vidas, é possível com que nós venhamos viver uma vida feliz, né, e próspera. Como? Observando, né, os conselhos da palavra do Senhor e colocando em prática. Lá em Mateus capítulo 5 vai falar das bem-aventuranças, né? E a gente viu que para a gente ser feliz, o que precisa, né? A gente viu que feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. E em Mateus capítulo 5, além de aqui em Salmos dizer que será feliz aquele que não anda no conselho dos ímpios, também vai citar muitas coisas a qual vai nos ajudar a viver uma vida feliz, né? Vamos ler em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 e versículo 3. Se eu perguntasse para a igreja quem quer viver uma vida feliz e próspera, eu creio que todos aqui levantariam a mão. Ninguém quer ter uma vida de sofrimento, ninguém quer ter uma vida de só luta, só guerra, né? Todos nós queremos ter um tempo de paz, um tempo de bênçãos. E o primeiro direcionamento nós encontramos lá em Salmos 1. Para não andar conforme os ímpios. E aqui, para acrescentar mais ainda, o versículo 3 diz assim, ó: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E o versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11.
bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Então, irmãos, a Bíblia ela nos aconselha ao que fazer para viver, para ser feliz, né? E além do conselho lá de Salmos 1, que a gente viu, existem vários outros conselhos para que nós possamos alcançar, né, a verdadeira felicidade que brota do Evangelho, né? E o que a gente deve levar em consideração para que a gente possa viver uma vida justa, né? É seguir esses conselhos aqui, né? Feliz o homem que tem humildade, feliz os que choram, feliz o manso, feliz os que têm fome e sede de justiça, e feliz os misericordiosos, felizes os limpos de coração, felizes os pacificadores, felizes serão os perseguidos por causa da justiça deles. E felizes sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Então existem, irmãos, vários conselhos para que a gente possa seguir, né? E eu creio que todos nós queremos viver uma vida feliz na presença do Senhor. A gente sabe que não é sempre que a gente está feliz. Tem momentos que a gente se entristece, tem momentos que a gente se abate. Mas a palavra de Deus, ela quer nos mostrar que é possível viver uma vida de felicidade. Mas para que isso seja possível, não basta apenas conhecer, né? Assim como o Salmo 1, que é um salmo bem conhecido de todos nós, se a gente só conhecer, né? Se a gente só ler e conhecer, será que vai ter algum efeito na vida do cristão? Então, para que a gente possa realmente viver em novidade de vida, uma vida feliz, né? A gente deve colocar em prática. É fácil? Não é. Não é fácil para nenhum de nós colocar em prática a palavra do Senhor. Mas a gente sabe que é possível, né? Nada é impossível a Deus. E além das bem-aventuranças, né, que a gente deve colocar em prática, nós devemos sempre, irmãos, procurar meditar na lei do Senhor, procurando sempre aprender, né, algo novo. E procurando sempre também falar de Deus para aquelas pessoas que ainda não conhecem ao Senhor, né, com o propósito de ganhar elas para Deus. Hoje em dia, na atualidade, a gente vê pessoas, né, encontrando prazeres em muitas outras coisas. E uma das coisas que a gente percebe que mais dá prazer às pessoas hoje em dia é o quê? O pastor já adivinhou, né? Uma das coisas que a gente percebe que mais dá prazer nas pessoas, inclusive no meio cristão, é o celular. É o celular. O Salmo vai dizer aqui que o nosso prazer deve estar onde? Na lei do Senhor. E isso deve ser de dia e de noite. Não é só durante o dia e não é só durante a noite. É o tempo todo. Então, irmãos, por quê? Por que será que no meio cristão existe tanto isso, né? Essa palavra é para mim. Eu também tiro muito tempo no celular. Então o celular ele acaba tirando esse privilégio de nós cristãos, de sentirmos o prazer que o Senhor quer nos oferecer. Nós acabamos buscando prazer na fonte errada.
A verdadeira fonte do prazer é a palavra do Senhor. A verdadeira fonte do prazer verdadeiro, o prazer genuíno, estão nas Escrituras Sagradas, como a gente leu aqui no Salmo. Mas, infelizmente, o que nós percebemos é realmente isso, né? Que nós buscamos prazer em outras coisas e não na lei do Senhor. Então, a palavra de Deus, ela serve justamente para isso, irmãos, para nos alertar ao erro, para nos alertar das nossas falhas. Mas não apenas para isso, a palavra de Deus, ela quer nos convencer das nossas falhas. Ela nos alerta, mas também quer nos convencer. Com o propósito de quê? De fazer mudar aquilo que está nos fazendo errar. Se é o celular que nos faz errar, então nós devemos mudar. É um hábito, irmãos, muito difícil de controlar. Se bem que pode ser usado tanto para o bem, né, como para o mal. Mas muitas pessoas não têm esse discernimento de como utilizar. A gente pode evangelizar, a gente pode pregar, a gente pode alcançar vidas que a gente não conseguiria alcançar. Mas, de alguma forma, a gente acaba sempre fazendo o que desagrada a Deus. Então é importante, irmãos, que a gente pense nisso, né? Em buscar esse prazer na lei do Senhor e não nas coisas do mundo. Então, para que a gente possa, irmãos, cada vez mais crescer, né? Na presença de Deus, se desenvolver, é importante, né? Para cada um de nós que nós venhamos manter a comunhão com a igreja. Que nós venhamos manter a comunhão com o povo de Deus. Porque se a gente não manter a comunhão com o povo de Deus e manter comunhão com o povo do mundo, a gente não vai conseguir crescer, a gente não vai conseguir ter um crescimento espiritual. Né? E hoje em dia, só não tem comunhão com o povo de Deus quem não quer, né? Quem não busca. Esses dias a gente está organizando a comunhão, né? A comunhão dos homens. E é importante esses momentos, né? Para a igreja, para o povo de Deus. Mas também existe a comunhão das mulheres. Ontem teve uma comunhão das mulheres ali, foi uma bênção. Eu não estive lá, mas eu creio que foi uma bênção. Então é esse tipo de comunhão, né, que nós devemos ter para a honra e glória do Senhor, com o povo de Deus, com a igreja de Cristo, para que nós possamos nos fortalecer e não nos abater. Amém? Então, irmãos, é isso. É uma palavra bem breve, simples, que às vezes a gente escuta uma palavra e logo pensa, né? Mas eu já conheço essa palavra, eu já conheço essa passagem. Mas eu creio que, assim como a palavra do Senhor sempre fala, né, aos nossos corações, não importa se é um versículo já pregado 10, 20, 100 vezes, mas a palavra de Deus sempre vai fazer algum efeito na vida do cristão, na vida daqueles que a ouvem, né? A gente deve sempre estar atento à palavra do Senhor, não à palavra do pregador, mas à palavra do Senhor. Quando a gente realmente está atento à palavra do Senhor e ao que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações, a gente percebe o efeito da palavra de Deus nas nossas vidas. Porque muitas das vezes a gente presta muito atenção na palavra do pregador. Por isso a importância de ouvir e examinar as Escrituras, né? Por isso a importância de você ouvir o que se foi pregado
e se examinar se está de acordo com o que foi pregado. A tarefa do pregador, irmãos, é uma tarefa assim, não sei nem como comparar, porque a gente não está aqui para dar a nossa opinião, a gente não está aqui para pregar o que a gente quer, o que a gente escolheu. Quando o homem de Deus se prepara para pregar a palavra do Senhor, ele busca pregar aquilo que o Senhor colocou no seu coração. A gente sempre busca pregar aquilo que Deus quer passar para a sua igreja. Porque a gente sabe, irmãos, que existe um preço, existe recompensa para tudo aquilo que a gente faz. E muitas das vezes a gente tem a vontade de pregar a palavra do Senhor, muitas vezes a gente tem a vontade de compartilhar. Mas tem o medo, né? Tem a vergonha, tem um receio do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. E muitas vezes isso nos impede de pregar a palavra do Senhor. É o que me impediu já, era o que me impedia, era algumas dessas coisas, né, que eu falei. Mas o que é que nos torna, o que é que vai nos tornar um pregador da palavra do Senhor? Será que nós devemos esperar de Deus algo que, assim, num estralar de dedos você se transforma num pregador da palavra do Senhor? Ou nós devemos estar disponíveis às oportunidades que surgirem, né? Nós devemos pregar a tempo e a fora de tempo, né? E não existe outra forma de se tornar um pregador da palavra de Deus do que se não for pregando a palavra de Deus, né? Com temor e com tremor. Eu creio que assim a gente consegue crescer, né, na presença do Senhor e consegue fazer a vontade de Deus, porque não é fácil. Então eu sou grato a Deus, né, por mais uma oportunidade. Agradecer ao pastor Tiago por mais essa oportunidade. E quero orar mais uma vez com a igreja, pedindo a Deus para que essa palavra frutifique nos corações a qual ela foi plantada esta noite e que venha dar frutos. Que essa palavra não fique apenas guardada também para nós, mas que nós possamos levar aqueles corações sedentos à presença do Senhor, né? Que nós possamos levar para fora também da igreja, que não seja somente pregado aqui dentro. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor. Senhor, é com grande alegria, Pai, que mais uma vez, Senhor, nos reunimos, Pai, aqui, Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela porção, Senhor, da Tua palavra, que foi ministrada, Senhor, agora, Senhor, que foi pregada, Pai. Pai, eu creio, Senhor, que não foi em vão, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor falou, Pai, que o Senhor tocou corações aqui esta noite, Senhor. E nós cremos, Senhor, que irá frutificar, Pai. Nós cremos que esta palavra, Senhor, irá, Senhor, dar frutos, Senhor. Senhor, nos usa, Pai, cada vez mais, Senhor, para fazer a Tua vontade, Senhor. Para fazer, Senhor, o Teu ID, para pregar a Tua palavra. Senhor, nos ajuda, Pai, a cada instante, Senhor. E nos usa, Pai, a cada oportunidade, Senhor, que nós viermos ter, Pai. Cada oportunidade que surgir, Pai, que nós possamos estar preparados. Que nós possamos, meu Deus, buscar Te agradar, Senhor. Que nós possamos buscar, Senhor, a Tua presença, Senhor, cada vez mais. Que nós possamos, meu Deus, buscar comunhão, Senhor, com os santos, Senhor. Que nós possamos, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, estarmos sempre em comunhão contigo, Senhor. Que nós possamos, meu Deus, estar sempre buscando o alvo, Senhor, que é Cristo Jesus, Pai. Não nos deixe, Senhor, perder, Senhor, este alvo. Não nos deixe olhar para trás. Não nos deixe, Senhor, se abater. Senhor, não deixe, Senhor, com que os Teus servos venham desanimar, Senhor, venham desistir. Mas que o Senhor possa cada dia mais, Senhor, nos fortalecer, mais e mais, Pai, nos enchendo, Senhor, com a Tua palavra, nos dando, Senhor, sabedoria, nos dando fé, nos dando força, Senhor, para vencer a cada luta, Senhor, a cada batalha que se levantar, Senhor. Eu já Te peço, Pai, que o Senhor abençoe cada servo Teu, Senhor, que se sacrificou, que, Senhor, que de alguma forma chegou até aqui, Pai. Muitas das vezes, Senhor, está sem forças, está doente, está enfermo, mas chega, Senhor, até a Tua presença, Pai.
Eu quero te pedir que o Senhor abençoe, Senhor. Que o Senhor conceda aquilo que for necessário, Senhor, a cada um deles, Pai. E que nós possamos sair daqui, Senhor, esta noite fortalecidos, mais cheios de Ti, Senhor, da Tua presença, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ao sair lá fora, Pai, falar do Teu amor, Senhor. Falar, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Falar aquilo que o Senhor nos ensinou, Pai. Deus, em nome de Jesus, continua, Pai, com o Teu povo. Continua nos abençoando e nos fortalecendo, conforme a Tua vontade, Senhor, conforme o Teu querer, Senhor. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus.